Quer começar o UFC 26 com o melhor time de todos? Compre coins na Footshop, a única do mercado com entrega 100% automática e centenas de avaliações positivas no Trustpilot. Link e cupom na descrição. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tranquilidade? Hoje vamos falar sobre as configurações de jogo, configurações de controle, de câmera, configurações gráficas, que muitos de vocês têm muitas dúvidas, e vai ser um vídeo aqui sobre atualização, para que vocês possam ver como estão atualmente as minhas configurações, jogo totalmente atualizada, de acordo com as mudanças do jogo. Porque sempre tem mudança de jogo, muda um pouco do passe, um pouco do drible. É importante que a gente esteja sempre atento nessa aba de configurações. Então vai ser um vídeo aqui bem objetivo. Eu vou ser bem direto ao ponto, para que a gente possa explicar cada um desses pontos aqui. São as configurações de jogo. Depois falaremos sobre a parte de câmera. No final faremos rapidamente sobre os modos gráficos. Então, começando, aqui na nossa parte de predefinição, nós temos a parte de competitiva e personalizado. Competitiva vai ser a que usaremos. Competitiva para você jogar modos online, o modo Ultimate Team, mais focado para esse tipo de jogo. Quando você põe personalizado, você jogando para modo carreira, jogando com os amigos, uma coisa mais pessoal, beleza? Todas essas partes que estão aqui travadas só podem ser mudadas no modo personalizado. Competitivo fica fixo. Então, aqui a gente vai pular direto para as partes que podem ser customizadas. Assistência nas finalizações. Esta parte, tanto o assistido quanto o precisão, são muito interessantes. O precisão costuma ser usado para jogadores que são os pro players, porque em campeonatos mundiais, outros tipos de jogo do nível mais elevado, se usa o precisão. Precisão você também tem vantagens. Não é apenas um modo que é mais difícil de você chutar para o gol, porque você tem que mirar para o gol muito precisamente. Mas o precisão também tem um chute um pouco mais rápido, uma resposta melhor. Então acaba que você leva um pouco de vantagem quando você domina totalmente o modo precisão. Mas, se você usar assistido, problema nenhum, super de boa. Só não recomendo usar o manual, que fica muito hardcore. Aí o manual é uma coisa que, assim, é para os caras que admiram um jogo real. Aquele mirar para o jogador, dar o passe. Para o modo carreira seria legal. O modo carreira mais realista. Passes. Assistência em bolas enfiadas. Usaremos no modo semi. Bola enfiada semi. Aqui a gente vai ter um pouco de ajuda. O semi diz que tem um pouco de ajuda da máquina para a bola é mais precisa. Assistência no passe rasteiro. Usaremos o modo assistido, que vai ser uma ajuda mais forte, podemos dizer assim, ó. Que temos o manual e tem um semi. E como você bota o assistido, é um pouco mais ainda com a ajuda da IA do jogo. Então você bota isso aqui no semi, seria parcial. Quando bota o assistido já é uma ajuda mais precisa. Só que o passe, quando a gente quer dar um passe, a gente não tem momentos para você errar um passe, essa coisa rápida, dinâmica. A gente põe no assistido para ter ajuda assim, da máquina, isso que ajuda bastante. Também usaremos no assistência para cruzamento, no passe por cima, tudo assistido. Travasse todo passe, usaremos tarde. Tem também o início da animação, força completa. Algumas pessoas falam que o início da animação é bacana. E sim, é muito legal. O passe é muito mais rápido. Você tocou, foi instantâneo. Só que quando chega num nível um pouco mais avançado, é muito difícil você enfrentar adversários que marcam bem usando o modo de animação. Porque o passe fica muito previsível e fica muito fácil de marcar. Então, com o modo tarde, você pode fazer alterações na rota da bola durante você apertar o botão. Então, tipo, eu apertei o botão X para poder dar um toque. Eu posso mexer um pouco no analógico para poder direcionar o passe para o jogador quando for ficar marcado, para poder ter esse desvio da bola. Então ajuda você botar no modo tarde. Sensibilidade de passe preciso, usaremos o modo normal. Agora em defesa, afastar automático travado no não. Assistência para afastar a bola, usaremos o direcional. Ok? Aqui estamos certinho. Defesa, temos defesa tática, defesa avançada. Aqui é muito pessoal. Eu sempre defendi de todas as maneiras a defesa avançada, que realmente é muito melhor na minha opinião. Mas nesse que jogando a defesa tática, estou gostando bastante. A defesa tática foi muito melhorada, muito aprimorada. E eu ficava muito chateado que era muito comum fazer pênalti, quando se marcava na área. Era pênalti direto e agora está bem mais difícil. E também te dou uma dica para você marcar, uma recomendação. Você aperta o botão que dá o passe, ou o botão que seria o X no PlayStation, ou no Xbox, acho que o botão A, que é o botão que dá o passe. Quando você for marcar, aperta ele umas 2 vezes quando o cara dá um toque por cima.
com o botão X, né? Para aquele passe que vai a bola mais altinha, que você consegue marcar a bola com mais facilidade. Você dá 2 toques, 1, 2 também. E tu compra pro jogador, a bola vai por cima. Tu dá 2 toques também, ele pega a bola por cima. Então uma dica pra vocês de marcação, fora aqui a parte do vídeo, mas costuma dar muito certo comigo. Faltas táticas, usaremos sim. Assistência e bloqueio de passe, usaremos sim. Pronto. Agora chegamos na parte de trocas. Troca automática. Vamos usar apenas de bolas aéreas e rebote. Assistência de movimento com troca automática. Nenhuma. Trocar no controle analógico direito. Clássico. Referência de troca de controle analógico direito. Relativo ao atleta. A gente vai mirar a bola a parte do eixo do atleta. Com o botão analógico direito, que vai ser o famoso botão R. É o right. É o R3 no PlayStation, no Xbox. Será o R3 também. Acessibilidade de troca do controle analógico direito. Aqui é muito pessoa de cada um. Vou botar entre 6, 5, 4. Não tem problema. Pode botar 5 também que não dá ruim. É quando você vai mexer com o controle analógico. Para acessibilidade, direito para trocar jogador um para o outro. Então aqui, para botar no 5, no 4, muda pouca coisa. Troca de atleta próximo. Usaremos o clássica. Calibragem do tempo de reação, sim. Acessibilidade do calibragem, eu boto 6. Aqui o pessoal bota não. Já teve muitos problemas sobre isso. Isso que é muito cada um. Mas eu botei sim. Testei. E não tive problemas. Fiquei de boa. Acessibilidade de calibragem do tempo de reação. 6. Travar atleta sim. É o player lock. Pra quem gosta. Se tu for um cara que é muito impulsivo, muito nervosa, tu bota não. Se tu querer apertar o L do R3, L3. Isso não é muito normal não, mas pode botar não, se tiver com mão nervosa. Mas eu botei aqui sim, que às vezes pode ser útil. Condução, travado no não. Goleiro, assistência para a defesa, assistido. Velocidade do movimento da câmera normal, padrão. E aqui nos pequeno lógico, preferências. Pequeno lógico, a gente bota não. Quando você apertar o botão para correr, já vai no máximo, não teste de apertar até o final. Gatilho, é muito ruim, vibra pra caramba. É incômodo. Modo online, é difícil, chato, incômodo. Modo carreira, bacana, pode colocar. Depois da vibração, eu boto não. Agora vamos... porque por exemplo, fudi os dois, né? Vibração quando você bate a bola na trave, entendeu? Aquela bola da tremidinha. Também é legal para modos carreira. Temporada até vai, mas Ultimate é muito chato. Agora vamos para nossa parte de câmera. Antes, aquela moral, de um momento já, estamos já com mais de 5 minutos no vídeo. Se inscreve no canal, daquela força aí. A meta de bater logo 40 mil inscritos, falta pouquinho e você pode fazer parte desse número. Dá essa força aí. E também se inscreve no canal, né? Aquela moral pra gente estar junto aí, fechou? Câmera competitiva, colocaremos não. Aqui se tu botar sim e mudar tudo aqui embaixo, vai ser irrelevante. Tem que primeiramente mudar aqui não, isso aqui é obrigatório. Eu botei sim, mas botei tudo aqui no TV, botei certinho, vai dar errado. Tem que botar primeiramente aqui não, beleza? Aí começamos aqui. Transmissão TV, é que eu uso para câmera individual. Aqui multiplayer, atleta, pro clubes, rush. Você pode botar o que tu preferir. Faz que nem eu, boto tudo igual, da sua TV, para não ter problema. Aqui a gente usa o super chute, importante demais, bota não, isso aqui é horroroso. Aquele aproximar e esticar a bola. Tô nervoso na vista. Configurações de câmera, personalizado, altura 20 e zoom 0. Vai ficar meio que um meio termo entre co-op e transmissão TV. Quando faz o que eu botei agora, altura 20 e zoom 0. E demais aqui não mexe nada. Bota tudo aqui padrão, 10. E para fechar, aqui nossa parte de modos gráficos, eu coloco priorizar resolução. Priorizar o gráfico, os aprimorados, a imagem fica um pouco melhor, pouquíssima coisa, mas ainda tem aquela famosa lenda, né, que a gente tem aquela dificuldade e tal, em relação a pequenos micro atrasos, então a gente bota priorizar resolução, para resolução um pouco mais rápido em relação ao que é, beleza? Então, estamos aqui no vídeo de fechando, espero que ajude você a melhorar a configuração de jogo, que melhora a gameplay, beleza? Até a próxima, valeu e fui!